Já teve a estranha sensação de que nada disso é realmente real? De que o mundo à sua volta é como um teatro, onde as pessoas repetem falas programadas, os acontecimentos parecem seguir scripts invisíveis, e você, mesmo acreditando que tem liberdade, se sente prisioneiro de algo que não sabe nomear? Essa sensação não é nova. Ao longo da história humana, poetas, filósofos, cientistas e místicos já intuíam com palavras diferentes uma mesma ideia inquietante, de que tudo isso que chamamos de realidade pode ser apenas uma aparência, uma projeção, uma simulação. Hoje, essa hipótese ganhou novo fôlego com a tecnologia. Quando pensamos que se um dia formos capazes de simular universos com seres conscientes, o mais provável é que já estejamos dentro de Essa é a chamada teoria da simulação, proposta por filósofos como Nick Bostrom e adotada por mentes como Elon Musk, que declarou que há bilhões de vezes mais chances de estarmos em uma simulação do que em uma realidade base. A premissa é simples. Se civilizações avançadas podem criar mundos virtuais indistinguíveis da realidade, e se elas têm interesse em fazer isso, seja por entretenimento, pesquisa ou outro motivo, então é quase certo que vivemos em um desses mundos simulados. Mas antes de mergulhar na ficção científica, vale olhar mais de perto. O que é realidade? Tudo o que você conhece do mundo vem por meio dos sentidos: visão, audição, tato, paladar, olfato. Mas esses sentidos não captam a realidade diretamente. Eles apenas transmitem sinais elétricos ao cérebro, que então interpreta, constrói, edita e projeta o que você percebe como o mundo exterior. Em outras palavras, você nunca experimenta o mundo diretamente. Só uma versão construída por sua mente. O que chamamos de real é uma tradução neural de dados sensoriais. E o mais perturbador, mesmo esses dados podem ser falsos, simulados ou induzidos. Um sonho vívido, uma alucinação, uma memória reconstruída. Tudo isso é percebido como real enquanto acontece. Então, o que garante que essa vida agora não é apenas mais uma projeção? A própria ciência já mostrou que a matéria não é o que pensávamos. Os átomos que compõem tudo à nossa volta são quase totalmente vazios. As partículas subatômicas não têm forma ou posição definidas. Elas só existem quando são observadas. Isso nos remete à mecânica quântica, onde o observador influencia o resultado do experimento. É como se o mundo só ganhasse forma quando alguém olha. Isso lembra, inquietantemente, um sistema de renderização em tempo real, como os usados em videogames. O cenário só é construído quando o jogador se aproxima. Será coincidência? Talvez não. Agora pense, por que tantos elementos da vida humana parecem seguir padrões matemáticos? A geometria do DNA, as proporções do corpo, as órbitas planetárias, a estrutura das galáxias. Até mesmo emoções e comportamentos podem ser modelados em algoritmos. Isso nos leva a outro ponto. Se tudo pode ser traduzido em código, então tudo pode ser simulado. E se tudo pode ser simulado, tudo pode ser falso. A própria linguagem que usamos é um sistema de códigos, sons arbitrários que representam objetos e ideias. Vivemos num mar de símbolos, interpretando o mundo por convenções que herdamos. A consciência que você chama de eu é uma narrativa em primeira pessoa, cheia de memórias condicionadas, crenças culturais e filtros psicológicos. Você sabe que está vivo, mas não sabe quem é. Você pensa que escolhe, mas raramente questiona os impulsos que te movem. A maior parte das decisões já foi tomada antes mesmo de você pensar nelas. A ciência já demonstrou isso. Então, onde está o livre-arbítrio? Onde está a autenticidade? Talvez não exista.
Talvez você seja um avatar, um personagem dentro de uma história programada para parecer espontânea. E o que dizer das coincidências, das sincronicidades, das repetições, pessoas que aparecem em momentos-chave, frases que se repetem em lugares distintos, números que te perseguem, sensações de déjà vu. Tudo isso pode ser bug e falhas no sistema, mas também pode ser arquitetura, um jogo de pistas, um mapa feito para que você questione, e ao questionar, acorde. Mas acorde para o quê? Se tudo for uma simulação, quem a criou? Por quê? Estaríamos em um laboratório cósmico sendo observados por seres superiores? Ou será que a própria consciência criou esse cenário para se experienciar? Essa segunda hipótese nos leva a um campo mais filosófico e espiritual, a ideia de que a realidade é um sonho da consciência. O universo não seria uma criação material, mas mental. E você, que se percebe como separado, seria apenas uma expressão desse todo, um ponto de vista temporário. Isso ecoa com tradições místicas do Oriente e do Ocidente, que falam da ilusão do mundo, do Maya, da matriz, da prisão dos sentidos. Os antigos já diziam: o mundo é uma ilusão, mas é uma ilusão real. O que isso quer dizer? Que mesmo que tudo seja uma simulação, você está sentindo, vivendo, sofrendo, amando, e isso é real o bastante para importar. A dor é real, mesmo que o corpo seja um avatar. O amor é real, mesmo que o tempo seja uma construção. O despertar acontece dentro do jogo e não fora dele. É como nos sonhos lúcidos. Quando você percebe que está sonhando, o sonho não acaba. Ele se torna consciente. Você pode interagir com ele de outro lugar, com mais liberdade, com mais presença. Talvez o objetivo não seja escapar da simulação, mas acordar dentro dela. Ser o jogador e o personagem, o observador e o observado. Talvez o sentido da vida não seja descobrir o código, mas aprender a dançar com ele. E se essa dança for feita com atenção, tudo muda. Você começa a ver padrões onde antes via caos. Começa a perceber que o sofrimento nasce da identificação com o roteiro, que a dor só se prolonga quando você acredita que é o papel que está vivendo. Mas quando você recua um passo e observa, tudo se torna mais leve, porque nada está realmente sob seu controle e tudo está sob sua responsabilidade. Paradoxal, eu sei, mas profundo. A ideia de viver em uma simulação pode parecer fria, mas também pode ser libertadora, porque se tudo é código, tudo pode ser reprogramado, inclusive você, inclusive o medo, o apego, a ansiedade, inclusive o eu que sofre. A simulação pode ser o palco perfeito para despertar, porque nela tudo é efêmero, tudo muda, nada é garantido. Isso obriga a atenção, obriga a presença, obriga o desapego. Só um mundo impermanente nos obriga a buscar o eterno, e talvez o eterno esteja justamente na consciência que observa, no silêncio entre os pensamentos, no vazio que antecede o tempo. Essa é a única coisa que não muda. O palco muda, as falas mudam, os personagens vão e vêm, mas quem observa tudo isso permanece, tocado, invisível, presente. Você, se tudo for uma simulação, então talvez você seja o jogador tentando lembrar que está jogando. Talvez sua vida seja um convite à lucidez. E se for assim, não há nada a temer, porque nada é real, mas tudo é verdadeiro. Se esse vídeo acendeu algo em você, curta, comente e se inscreva no canal A Consciência e o Agora para continuar essa jornada de questionamento e despertar.